a explanação da palavra do nosso Deus e Senhor Todo-Poderoso. Deus, Pai, Senhor, Altíssimo, Criador do céu e da terra, aquele que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus grande, Deus único, maravilhoso, verdadeiro, Deus santo. O Senhor é santo, santo, santo. Santíssimo é o Senhor. Queremos, Pai querido e Deus amado, agradecer ao Senhor por este dia. Mais um dia que o Senhor nos dá como presente. Te agradecemos por esse dia, por esse presente. Ajuda-nos a vivermos segundo a sua santa vontade. Se preciso for, abrimos mão da nossa vontade para fazer a sua. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Nós amamos o Senhor. Tu és o nosso único Deus. Não há outro. Não existem outros deuses. Tu és aquele que enviou o seu Filho para ser o intermediário entre o Senhor e nós. Não há outro intermediário. Outros intermediários, nem pensar. Livra-nos, Senhor, da mentira, de todas as formas que ela se apresenta, e fala conosco, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Esta é minha oração, mas não oro só por mim. Oro pelos meus irmãos e irmãs e o faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Ontem eu estava aqui estudando e o que propuseram aqui para o estudo ontem, né? Eu comecei a escrever e é claro, não tinha absolutamente nada de pregação da palavra de Deus, porque eu estava estudando psicanálise, estava estudando Lacan ontem. Mas eu depois comecei a prestar atenção naquilo tudo de uma outra forma, de uma outra maneira, com uma outra visão, né? E preparei ontem mesmo, que coisa, né? Durante o estudo da psicanálise, né? Preparei o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre o novo normal, que é um dos maiores enganos de Satanás dos últimos tempos. E eu convido você para você abrir a sua Bíblia. A gente só vai trabalhar
duas passagens bíblicas hoje. Deixa eu ver. Porque o resto que eu vou falar você sabe, mas é esclarecimento sobre esse tal de novo normal. Convido você para abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 18 e depois nós vamos ler do versículo 21 ao 25. E a segunda passagem bíblica, que a gente vai falar, vai ver ela e vai encaixar ela aqui, é Atos capítulo 5, versículo 29. Mas agora eu gostaria que você lesse comigo Romanos capítulo 1. Nós vamos ler versículo 18, aí nós vamos ler do 21 ao 25. Se você tem a Bíblia, leia comigo. Se você não pode ler, ouça. A fé, não se engane, vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora vamos lá no versículo 21. Está aqui. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A coisa anda tão confusa, meus irmãos e irmãs, que hoje é impossível a gente saber se isso que você está sentindo, se isso que você está passando, faz parte daquela patologia, daquela enfermidade ou doença que você tem. É bem assim o negócio. Porque com esse avanço da liberdade
né? Hoje nós temos liberdade. Né? Eu não sei, aliás, eu fico assim, né? Vejo lá, se eu fosse policial, eu iria me sentir muito mal. Não sou. Mas se fosse, eu iria me sentir assim, não sei que nome usar para não magoar, ofender. Mas se fosse policial, eu me sentiria um nada. Né? Porque a polícia vai, investiga. Eu estou falando de um caso só. E isso aí você amplia na sua cabeça para as coisas todas desta vida. A polícia vai, investiga, gasta combustível, gasta dinheiro público, descobre o sujeito envolvido num monte de coisas erradas, criminosas, levanta a prova, né? E com tudo isso que eles fizeram, com essa investigação, com as provas, a polícia entra com um pedido junto à justiça de prisão da pessoa. Aí, hipoteticamente ou teoricamente, o juiz lê tudo aquilo e diz, não, o sujeito aqui precisa ser preso. Assina lá, a polícia vai lá, tem aquele trabalho para prender, o sujeito foge, não sei o quê. Bom, enfim, prende. Né? Cadeia. Por quê? Porque é envolvido com coisas fora, coisas que não estão afrontando a lei. Prende, aí passa 4, 5, 6 dias, uma semana, a própria justiça, os juízes, os magistrados, que disseram que podia prender o cara, fundamentado nas provas que a justiça apresentou, que a polícia apresentou, essa própria justiça manda soltar o sujeito. Então, se é para soltar, por que prendeu? Por que gastou o dinheiro público, então? Ou quem mandou, ou quem assinou a autorização para prender errou, ou quem soltou agora errou. Um erro tem aí. Isso é o novo normal. Não estou falando dessas bobagenzinhas, estou falando de coisa séria. Né? O novo normal, então, é este período histórico que vai trazendo no mundo profundas mudanças. Mudança política, geográfica, mudança nas finanças, na cultura. O que falar da cultura hoje? Uma cultura onde essas coisas aí são chamadas de cultura, né? Hoje é cultura. No comportamento das pessoas, nosso comportamento mudou. As pessoas hoje têm medo, pavor de sair de casa à noite. Esse novo normal, para alguns, está bom. Ah, maravilhoso. Claro. Mas a gente continua com pobreza, muitas e novas doenças apareceram. Então, muitas doenças, gente.
muitas e novas doenças com sintomas que ninguém pode negar. A fome continua. E a gente continua com o que se apresenta forte, aquele que se apresenta forte, ele continua dominando o fraco. Continua tudo como era há 3.000 anos atrás. O mais forte domina aquele que é mais fraco. Ou aquele que se apresenta como mais forte, é mais forte naquele momento, é que vai dominar o fraco. Então, o que muda, não muda nada. Continua a mesma coisa, a mesma mentira, o mesmo engodo. E esse novo normal faz parte de um projeto muito maior, que é de uma nova ordem mundial. O que é esse negócio de nova ordem mundial? É tudo que você vê de novo e que não serve para nada. Esse excesso de tolerância, estou citando o caso do preso, por exemplo. É excesso de tolerância. E este excesso de tolerância, ele vai promovendo a aceitação de valores duvidosos que vão entrando na cultura e vai fazendo parte das ideologias. Eu não estou aqui para negar absolutamente que o ser humano desta época, deste século XXI, carece, precisa, necessita mais do que nunca de esperança para suportar e levar esta vida. O problema está sendo aonde o homem está buscando essa esperança. E aí eu convido você, para você dar uma lidinha rápida comigo, porque é curtinho, Atos, capítulo 5, versículo 29, para a gente prosseguir. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos obedecendo aos homens. A gente está experimentando nesse novo tempo novas formas de sentir o sofrimento. Se você pegar a época do seu pai, da sua mãe, eu acho que eu estou falando para a grande maioria de pessoas aí na faixa dos 50, 60, 70, até mais. Então, se você pegar a época do seu pai, da sua mãe, o sentir o sofrimento naquela época era muito diferente do que é hoje. E o que é curioso nisso tudo é que o nosso campo mental está também seguindo esse tal de novo normal. E as pessoas aceitam isso naturalmente. Eu não sei, você já sentiu isso?
Isso que eu vou falar agora. Mas eu não sei se você já tinha pensado nisso. Porque às vezes a gente precisa de alguém para vir assim fazer, ó. Opa, mas eu não tinha pensado nisso. Você já sentiu, por exemplo, é só um exemplo que eu vou dar aqui. Hoje, a posição que o pai ocupava na família não existe mais. Simplesmente não existe mais. Hoje, o falocentrismo zerou, acabou. O que é o falocentrismo? É tudo centrado no pai. O pai era a autoridade da casa, né? O pai falava assim: se você come do meu feijão, você tem que fazer do jeito que as coisas andam aqui nessa casa. E era autoridade. A Bíblia mostra isso para a gente, a autoridade do pai. Eu quero dizer que isso não existe mais. O pai não tem mais lugar de autoridade na família. Porque o pai era autoridade e lei. Ah, você não quer seguir? Então vá cuidar da sua vida. E esse novo normal da perda da autoridade e da lei paterna, né, foi imposto. Esse novo normal foi enfiado goela abaixo da gente. E a gente foi aceitando. A gente foi aceitando. Por causa disso que eu estou dizendo que as pessoas sofrem hoje muito mais, mas muito, eu não sei medir isso, muito mais do que elas sofriam há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Porque este novo normal de vida foi criando novas formas de sofrimento. As famílias hoje, por não terem o falocentrismo, não terem o pai, né, como autoridade e lei, quem é que manda na casa hoje? Não. Quem que manda? Manda. Quem que controla? Ninguém. A casa hoje é assim, todo mundo manda, né? Às vezes o cachorro é alimentado 5 vezes no dia e às vezes passa fome, porque ninguém... Entendeu? Todo mundo mexe, todo mundo manda. Então, nós sofremos muito, porque a gente lê na Bíblia Sagrada como as coisas eram, como a banda tocava, e hoje a gente vê que a banda está tocando cada um num tom, cada um uma música, cada um um ritmo. Um toca música clássica, outro toca samba, outro toca bolero, outro está tocando esse negócio aí, funk, sei lá como é que chama essas coisas aí, sertanejo. Esse novo normal vai levando o homem e a mulher, né, a novos sintomas do sofrimento. Coisas que não existiam, o sofrimento era aquilo. Sofria-se por isso, por aquilo outro. Hoje não, hoje sofre-se por tudo. Tudo é motivo de sofrimento. E esse tudo vai aumentando dia após dia. Hoje, por exemplo, nós temos o sofrimento da toxicomania.
Por que as pessoas usam drogas? Álcool em excesso. Por quê? Por quê? Porque elas buscam felicidade rápida. Elas querem construir a felicidade de hoje para hoje. Então elas se perdem no álcool, se perdem nas drogas. Por que existe tanto esta hipersexualidade? Porque o novo normal trouxe isso. Trouxe isso. A hipersexualidade é o que se chama hoje de orientação sexual. Você sabia que existem 6 tipos de orientação sexual? Antes era homem e mulher. Mulher e homem. Hoje tem o heterossexual, que é o homem, ou a mulher. O heterossexual é aquele que se relaciona e tem atração pelo sexo oposto. Hoje tem o homossexual, que é aquele que se relaciona e tem atração com o mesmo sexo dele ou dela. Hoje tem o bissexual, que é aquele que se relaciona com pessoas de mais de um gênero. Hoje tem o pansexual, é aquele que se relaciona com qualquer gênero. E tem aquele que é assexual. É aquele que não tem atração por gênero nenhum. Atração sexual. Ele gosta ou ela gosta de romance só. Não tem relação sexual. Olha só como as coisas vão aumentando. Esses são termos que a gente nunca tinha ouvido. Eu comecei a pesquisa ontem para saber quem inventou esses termos. Não tem, a gente não acha uma pessoa. E tem a demissexualidade. É quando há uma atração, mas só com vínculo emocional. Olha, isso tudo aumenta o sofrimento do ser humano. Esse negócio de gênero, por exemplo, isso é uma loucura, gente. Eu fui mexer com isso ontem, eu quase que fiquei doido. Faltou pouco para endoidar aqui. Isso não existia. É cisgênero. A identidade igual ao sexo do nascimento. Por exemplo, a pessoa nasceu mulher, ela continua mulher, então ela é cisgênero. Tem o transgênero, que é aquele que nasceu mulher, mas depois quer virar homem. Tem aquele que é binário. É aquele que sabe, um dia é homem, outro dia é mulher, outro dia é mulher, outro dia é homem, conforme a coisa tá. E tem o intersexual, que é aquele que diz que não é homem nem mulher. Gente, isso tudo que eu estou falando existe. Isso tudo cai em consultório, cai em análise. Isto tudo existe. Pode não ser o seu mundo, mas existe.
E ainda tem o Kir, que é aquela pessoa, eles chamam que o Kir é um guarda-chuva, porque no Kir se enquadra qualquer pessoa que não se enquadra em nada disso que eu acabei de falar. Tem mais, gente, eu não vou ficar falando isso aqui. Tem mais. Isso aqui tudo promove sofrimento, porque você não vê nenhuma dessas pessoas que eu fui falando aqui. Pois é, Maria José, dá um nó na cabeça da gente mesmo, não é só na sua, não. E essas pessoas aqui envolvidas com drogas, com bebida, aqueles que são alcoólatras, estas pessoas, né, envolvidas com orientação sexual variada, com identidade de gênero, essas pessoas sofrem de um sofrimento que não existia. É isso que eu estou dizendo. É isso que Romanos capítulo 1 está dizendo. Que Deus entrega a essas pessoas as suas próprias ações. Mas não acabou, gente. Eu estava falando da hiper, né, sexualidade, porque tudo hoje envolve o sexo. Parece que se não tiver sexo, não existe. Né? Era disso que eu estava falando até agora aqui, que é o que Romanos capítulo 1 deixa claríssimo para nós, que somos cristãos. Agora, existe o mundo da imagem, o chamado império da imagem. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas está aí, existe. Se você não tiver uma boa imagem, se aquilo que for apresentado para você não te agradar como imagem, você está excluído desse mundo. Talvez você nunca tenha pensado, mas você também age assim como eu. Se eu vier aqui para a gente realizar o culto de camiseta rasgada, você vai falar, oh, mas o cara lá está com a camiseta rasgada. É a imagem. Criaram isso. É o império da imagem, o império daquilo que você vê. E com a inteligência artificial isso vai ficar cada vez pior. Quando, há 50 anos atrás, que você ouvia alguém falar que tinha problema de transtorno alimentar? Nunca! Hoje, você sabia, meu irmão, eu estou falando que eu fui pesquisar, né? Para falar desse novo normal. Existe uma fila, apesar que também dizer que tem fila das coisas do INSS não é, mas para bariátrica, que é aquela cirurgia, aquela intervenção, né, que reduz o estômago. Uma fila quilométrica para bariátrica. Ninguém quer emagrecer fazendo regime, fazendo exercício. O sujeito quer ir lá e colocar qualquer coisa para o estômago dele ficar menor e ele comer menos. E isto também tem a ver, querido irmão e queridíssima irmã, com o império da imagem. Porque hoje, o sujeito que não tem gominho na barriga, e o natural não é ter gominho na barriga. Vamos entender.
O natural do homem e ou da mulher não é ter a barriga trincada, que nem tanquinho, não. Isso não é natural. Como eu falo do dente, né? Tem gente falando, mas é porque isso foi imposto, gente. O natural é o dente da pessoa, ó, dessa cor aqui, é a cor do dente. Aquele dente branco que parece... Não estou dizendo que é feio, é bonito. Mas não é todo mundo que pode ou quer. Mas isso faz parte do quê? Do império da imagem. O próprio transtorno alimentar, que tem gente que sofre terrivelmente por causa disso, faz parte do império da imagem. O homem hoje, para ser atraente, ele precisa do quê? Um braço cheio de músculo e a barriga de tanquinho. Tá certo, Edgar. Eu ia falar disso agora aqui. As mulheres, para serem atraentes, hoje, eu não vejo dessa forma, mas o império da imagem empurrou isso. E as pessoas, elas têm que ter umas nádegas enormes, que também não é normal, né? E aquele beiço, os lábios que parecem bico de pato. Isso é o império da imagem. As pessoas sofrem quando não tem isso. Elas passam por situações horríveis porque não fazem parte desse novo normal. Que de normal não tem nada. Como é que é normal a polícia prender e daqui a pouco tá solto? Como é que é normal esse negócio de droga? Hoje você está andando pela rua, aquele cheiro horrível. Eu vou falar uma coisa para você, viu? Maconha fede. Se você fuma maconha, você é um fedido. Porque ô coisa fedida que é maconha. Você está andando pela rua, é carro que passa com aquele cheiro e aquilo me explode na hora a dor de cabeça. Sujeito que passa de moto com aquele... Quando solta aquilo, né? Porque eles sugam aquilo, seguram por um tempo, depois soltam o beck, como eles falam. Aquilo que sai do pulmão é fedido. Cigarro já fede, maconha então. Então, essa coisa da toxicomania, a hipersexualidade, identidade de gênero, império da imagem, transtorno alimentar, isso tudo vai trazendo sofrimento. Que benefício isso trouxe para nós, enquanto humanidade? Nenhum. Isso só aumentou o sofrimento dos seres humanos. Hoje, querido irmão e querida irmã, isso não é imaginação minha, isso é verdade. Existem tantos sintomas de doenças quanto seres humanos vivos. Porque cada ser humano apresenta num consultório, né, num set analítico, apresenta o quê? Um sintoma para a doença, seja doença física ou psíquica. Por quê? Por causa desse tal de novo normal. O sujeito lá, ele acha que ele é um papagaio e ele tem sintomas. Botaram na cabeça das mulheres que elas só serão felizes no sexo se elas tiverem
eu não queria usar um nome assim, sabe, rasteiro, mas eu vou usar, eu não quero ofender ninguém não com isso, mas é para todo mundo entender, e eu também não consigo ver um outro nome aqui. Hoje está se tornando a coisa mais normal do mundo uma mulher usar o tal do consolo. Elas têm 2, 3, 4, vários tamanhos, várias cores, várias bitolas. Hoje é normal. Como é que pode ser normal? O normal é o relacionamento entre homem e mulher, não uma mulher usar um negócio de borracha. Eu acho que é daí que nascem os bebês reborn, né? O falo de borracha vai gerar um bebê de borracha. É claro que isso é uma brincadeira, é claro que isso é uma pitada de humor, mas as pessoas vão sofrendo por causa disso. Que marido que vai ficar feliz ao saber que a mulher tem um apetrecho para se satisfazer? E que mulher que vai ficar feliz ao saber que o marido, ao invés de procurá-la, vai se masturbar ou vai buscar uma boneca de borracha para ter? Isso tudo faz parte do novo normal. Você sabia? Talvez não faça da sua, da minha vida, é claro que não. Mas está aí espalhado. E as pessoas vão se frustrando. E vão apresentando doença disso, por causa disso. Gente, vocês não têm ideia de quantas novas doenças existem. Principalmente da cabeça. Do psíquico. Da psique humana. A gente chegar ao ponto de dizer que existem novos sintomas, tanto quanto novos sujeitos existem. Olha, então, cada um tem um sintoma da mesma doença, diferente do outro, porque a doença é mental. Isso é o novo normal. Esta é a grande mentira. Lembra que todo dia eu digo aqui, Senhor, livra-nos da mentira. Não é à toa que eu peço isso. Porque o mundo está vivendo uma grande mentira. É uma mentira. Quando a satisfação sexual está acima do amor, do carinho, da presença do sexo oposto. Eu vou sugerir novamente, nesse finalzinho, que você, irmão, irmã, leia Romanos capítulo 1. Leia, meu irmão, leia, minha irmã. Que Deus Todo-Poderoso. Marília, é isso aí mesmo que você escreveu. As pessoas acham normal, porque a artista não sei o quê tem 5 consolos, e ela fala ainda. Eu no lugar do marido dela, me sentiria um trapo, um nada. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, quantas coisas, né, Senhor? Quantas coisas, Senhor, que estão por aí e vão sendo infiltradas devagarinho. E daqui a pouco isso é normal, a gente já ouve falar, dá risada. Isso é normal. Não, deixa ela, não sei o quê, deixa ele. Oh, meu Pai. Livra-nos, Senhor, da mentira. Eu não sei quem escreveu aqui,
que nós somos os anormais do novo normal. Acho que foi o Jaico. Exatamente isso. Parabéns, Jaico. Aí, é ele mesmo. Sou anormal ao novo normal. Eu também, irmão. Eu também. Mas é assim. Livra-nos, Senhor, da mentira. Abre o nosso pensamento para entender essas coisas e continuarmos do jeito antigo. É preferível, porque hoje ser cristão verdadeiro está fora de moda completamente. Glórias a Ti, Senhor. No nome do Cristo Jesus, sustenta-nos, ó Pai. Amém.